Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer essa passadeira, gente, em crochê. Olha que linda ficou esse modelo. Eu tô muito apaixonada, gente, por esse modelo. Já tem a videoaula aqui no canal do tapete menor. Esse é o tapete oval Nina. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E também aqui no final do vídeo eu vou deixar passando a foto, é só você clicar que você vai diretamente para a videoaula. Então eu trouxe a videoaula da passadeira para formar aí o nosso joguinho de cozinha, super lindo, super rápido, fácil, econômico. Esse bico, gente, olha que lindo ficou esse bico. Para fazer a passadeira, eu utilizei 523 gramas de fio. Na videoaula do tapete, eu também passo a quantidade de material tudo certinho para vocês. Essa minha passadeira, gente, ela ficou com a medida, ó, aqui de uma pontinha até aqui a outra, ó, deixa eu mostrar certinho pra vocês. Ela ficou com a medida de 1,25 m na minha tensão de ponto. Na sua tensão de ponto, pode ser que ela fique um pouco menor ou maior, mas na videoaula eu ensino como você fazer. Na videoaula eu ensino como fazer maior ou menor. Então é isso, gente. Eu espero que vocês gostem dessa aula, que vocês façam, que vocês vendam bastante. Me sigam nas redes sociais, lá no Instagram, @ateliê Isabela Fernanda F. Também tô com um canal de vlog. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Tem o grupo de crochê, gente, também lá no Facebook, Crochê com Isabela Fernanda. Todos os links estão aqui abaixo na descrição. Então é isso. Vamos agora à lista de materiais. E de largura, gente, eu já ia esquecendo de falar para vocês. Ela ficou com 1,25 m de comprimento por 47 centímetros de largura. Essa foi a medida da minha passadeira. Bom, gente, para fazer a minha peça, eu vou utilizar o fio número 6 na cor vermelha e vou utilizar também o fio número 6 na cor crua. Você pode utilizar aí a cor de sua preferência. Então, eu vou começar a trabalhar com fio na cor vermelha para fazer a base, né, da minha peça. Se você quiser fazer essa peça toda de uma cor só, você também pode fazer. Então, eu vou usar agulha para crochê 3,5 milímetros e uma tesoura para cortar o meu fio. Se você tiver uma agulha de tapeçaria, também vai ajudar bastante na hora dos arremates. Vou pegar aqui o meu fio, ó, vou começar fazendo aqui a minha laçadinha inicial. Essa laçadinha, ela não é contada como uma correntinha. Agora, eu vou subir 1, 2, 3, 4. Você não precisa apertar o seu ponto, ó, 5, 6. Vou fazer aqui um total de 133 correntinhas. Bom, gente, fiz aqui, ó, um total de 133 correntinhas. Isabela, se eu quiser fazer a minha peça maior, a partir dessas 133 correntes, vocês vão aumentando de 5 em 5. Então, vocês vão fazendo aí de 5 em 5 correntes, aqui tem 133, você pode botar 138, e assim você vai aumentando de 5 em 5, né? Se você quiser diminuir dessas 133 correntinhas, você vai diminuindo de 5 em 5 para dar certinho na hora de fazer o desenho aqui da nossa peça. Então, finalizei as minhas 133 correntinhas. Agora, eu vou laçar, eu conto 1, 2, 3, 4, e na quinta correntinha aqui de base, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer um ponto alto, ó. Laço, venho no próximo e faço um ponto alto. Laço, venho no próximo e repito, fazendo um ponto alto para cada ponto de base até chegar no final. Bom, gente, finalizei aqui, ó, fiz um ponto alto para cada ponto de base e agora eu fiquei com um total de 130 pontos altos. Contando aqui, ó, essas correntinhas iniciais e contando também esse último ponto que a gente fez. Mas esse último ponto e aquela correntinha inicial aqui, gente, elas vão contar como a curva da nossa peça, vocês vão entender. Então, a gente vai ficar aqui nessa lateral, ó, com
128 pontos altos. Esse ponto alto vai contar para a curva da nossa peça. E esse ponto alto aqui, ó, também esse último ponto alto vai contar para a curva da nossa peça. Então, aqui eu vou fazer assim, ó, para ficar tipo uma marcação. Vocês vão entender. Ó. Então, esse ponto aqui, esse último ponto, ele já vai contar como o primeiro ponto aqui da curva da nossa peça. Por isso que a gente vai ficar só com o total... Tem 130, mas a gente vai contar como 128, porque esse último e o primeiro vai ser a curva do trabalho. Então, fiz o primeiro, vou laçar, venho nesse mesmo espaço, vou fazer aqui mais um ponto alto, ó. Fiquei com 2. Laço, venho aqui nesse mesmo ponto, faço mais um ponto alto. 3 pontos altos. 4. 5, 6. E agora, eu vou fazer mais um para ficar com um total de 7 pontos altos. Então, aqui, eu trabalhei a curva da minha peça. Trabalhei 7 pontos altos. Nessa lateral aqui, a gente vai fazer, ó, um ponto alto para cada pontinho de base. Então, na lateral, a gente vai ficar com um total de 128 pontos altos, novamente, porque esse primeiro ponto, ó, esse primeiro ponto e o último, ele vai contar como a curva da peça. É importante vocês prestarem bastante atenção nessa parte, porque se você errar essa parte, você vai errar toda a sua peça. Então, aqui, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto, até chegar no final. Bom, gente, finalizei aqui os meus pontos altos, fui fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar no final. Quando chegou no final, eu fiz um ponto alto, ó, em cima aqui desse último ponto. Vocês lembram que eu falei que aqui na curva a gente vai ficar com 7 pontos altos. E aqui desse lado, ó, a gente fica com 128 pontos altos desse lado e 128 pontos altos desse. Então, aqui, como eu já fiz o meu primeiro ponto e o último ponto, ele já está aqui, a gente vai precisar fazer apenas 5 pontos altos agora, para dar um total de 7. Então, eu vou laçar, eu venho aqui nesse mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Tá passando um caminhão aqui na frente, gente. Laço, venho aqui, ó, no mesmo ponto e faço mais um ponto alto, ó. Fiz 2... 3, 4, e agora eu vou fazer o meu quinto ponto. Então, aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui é o nosso sétimo ponto. Que eu falei pra vocês que aquele primeiro ponto e o último serviriam pra lateral. Acho que tá dando pra vocês entenderem bem certinho. Então, eu venho aqui, ó, eu conto 1, 2, e na terceira correntinha, eu vou prender esse meu fio, fazendo um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo, ó, pra esse ponto aqui ao lado. Ou então, você pode alongar aqui um pouco esse fio, vir aqui, ó, com a sua agulha por trás. Você pega esse fio aqui e puxa ele aqui pra trás, ó. Ó, o acabamento fica perfeito. Então, agora, eu subo uma. Você pode subir as 3 correntes, ou você pode vir aqui, ó, nesse mesmo ponto. Faz um ponto baixo. E sobe mais 2 correntinhas. Assim, fica bem feitinha a sua peça. Então, aqui, deixa eu explicar certinho pra vocês, gente, ó. Tanto aqui, nessa curva, quanto nessa que a gente finalizou agora, a gente tem um total de 7 pontos altos, porque, como eu falei pra vocês, eu tô repetindo bastante pra não ter nenhuma dúvida. Esse ponto, ó, esse primeiro ponto conta pra lateral, não conta pra lateral, na verdade, ele conta aqui, ó, para a curva do trabalho. E esse ponto também contou para a curva. Então, vocês confiram aí o de vocês. A gente tem que, se você tá fazendo com a mesma quantidade que eu, a gente vai ficar aqui com 128 pontos altos. E aqui, ó, 7 pontos altos nessa lateral,
e 7 pontos altos nessa. Você conta aí, vê se tá certinho o seu, né? Se você tá fazendo com essa quantidade. Então, agora a gente vai dar início à nossa segunda volta. Então, eu já fiz aquelas... O meu primeiro ponto alto, essas correntinhas, ela vai contar como primeiro ponto alto. Caminhei com um ponto aqui, ó, para o primeiro ponto aqui da lateral daquele 128. Vou laçar, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Laço, venho no próximo, um ponto alto. Eu vou seguir agora fazendo um ponto alto para cada ponto de base até chegar no último pontinho aqui da minha lateral. Bom, gente, fui trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, então eu fiz um total de 128 pontos altos. Cheguei aqui no final, ó, eu vou fazer isso aqui, ó, para diferenciar a parte da lateral da curva com a curva da nossa peça. Se você achar melhor, você pode pegar um fio de outra cor e amarrar aqui, ó, desse lado e desse lado, só pra gente ver a parte da divisão certinha, que agora a gente vai começar a fazer o desenho da nossa peça. Então, eu vou fazer aqui, ó, nessa parte aqui da curva, a gente tem 7 pontos. Vamos conferir, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui é a curva e aqui é a lateral. Do mesmo jeito, a gente faz ali do outro lado. Então, fiz aqui o meu último ponto aqui da lateral, agora eu vou fazer aqui, ó, nesse primeiro ponto daqueles 7 pontos, eu vou fazer um ponto alto, vou laçar, vou vir no mesmo ponto e vou fazer mais um ponto alto. Então, eu trabalhei aqui, ó, o meu primeiro aumento naqueles 7 pontos. Vou laçar, venho no próximo ponto e vou fazer mais um aumento, que será 2 pontos altos nesse mesmo ponto de base. Laço, venho no próximo e novamente eu faço 2 pontos altos nesse mesmo ponto de base, ó. Então, aqui eu fiquei com um total de 6 pontos altos. Vou laçar, venho aqui nesse ponto do meio e faço um ponto alto apenas. Laço. E agora, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui desse lado. Eu tô fazendo isso pra gente ver qual é a lateral e qual é a curva. Então, eu venho nesse próximo ponto, vou fazer 2 pontos altos. Nesse mesmo pontinho de base. Laço, venho no próximo, 2 pontos altos. No mesmo ponto de base, laço, e aqui, ó, no último ponto da curvinha aqui, que é o dos 7 pontos, eu vou fazer 2 pontos altos novamente. Então, aqui, gente, ó, é a parte da divisão, vou vir aqui, ó, vou fazer a mesma coisa. Aqui, desculpa, gente. Aqui, a gente ficou com um total de 13 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fiz aqui os 13 pontos altos da curva da minha peça. Agora, eu vou laçar o meu fio, venho aqui nesse primeiro ponto alto da lateral e vou fazer um ponto alto. Laço o meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Então, aqui, na lateral, eu vou seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Quando chegar aqui, ó, desse lado, na curva da minha peça, eu novamente, ó, vou fazer essa marcação aqui para ficar os 7 pontos aqui na curva. Quando chegar aqui, a gente vai fazer a mesma repetição que fizemos desse lado. Então, naquela curva, a gente vai ter um total de 13 pontos altos também. Eu vou seguir fazendo aqui a minha lateral, um ponto alto para cada ponto. Vou finalizar essa minha carreira e volto para a gente dar continuidade. Bom, gente, chegou aqui no final, fiz os meus 2 pontos altos aqui, ó, no último ponto. Agora, eu conto aquele ponto baixo como uma corrente, 2, venho aqui na terceira correntinha e vou prender o meu fio fazendo um ponto baixíssimo, ó. Então, aqui, a minha peça, ela tá ficando assim. Ó. Fica bem grande, gente, essa passadeira. Então, aqui na lateral, a gente tem 128 pontos altos, 13 pontos altos aqui na curva desse lado,
128 pontos altos desse lado. E aqui, ó, da mesma forma, a gente tem 13 pontos altos aqui na curva desse lado também. Eu fiz a mesma repetição que eu fiz daquele lado. Agora, eu vou cortar esse meu fio, porque eu vou trabalhar com fio na cor crua. Mas, se você não quiser trocar de cor, você pode seguir fazendo. Então, gente, eu vou vir aqui, ó, vou cortar esse meu fio. Agora, eu vou pegar o meu fio na cor crua. Eu vou vir bem aqui nesse ponto que eu cortei o fio, vou vir bem aqui em cima dele, ó. E vou prender o meu fio, fazendo uma laçadinha. Que vai ser a minha primeira correntinha. Vou puxar aqui para ele ficar bem certinho. 2 e 3. Então, aqui os dois fios, eles ficaram juntos, porque na hora de arrematar, eu dou 2 nozinhos e fica bem arrematado. Vou laçar. A gente tá dando início à nossa volta de número 3. A gente tá trabalhando, ó, o primeiro ponto aqui da lateral. Venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Laço, venho no próximo e faço mais um ponto alto. Fiquei aqui com um grupinho de 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, vou laçar, pulo 1, 2 e no terceiro ponto eu faço um ponto alto. Laço, venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto. Laço novamente, ó, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Então, fiquei com mais um grupinho de 3 pontos altos, ó. 2 correntes, e a gente vai fazer essa repetição por toda a parte aqui da lateral. E quando chegar lá na curva, eu volto pra gente dar continuidade. Bom, gente, finalizei aqui, ó, todos os meus grupinhos, fui fazendo até chegar no último ponto alto aqui da lateral. Eu vou contar aqui pra vocês verem quantos grupinhos ficaram. Então, aqui eu fiquei com um total de 26 grupinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes. Chegando aqui, ó, na parte daqueles 13 pontos altos que a gente fez, eu vou fazer 2 correntinhas novamente, vou laçar. Agora, eu vou pular esse primeiro ponto alto, ó, que é aquele ponto com aumento. Eu pulo esse primeiro, venho no próximo e vou fazer um ponto alto. Vou laçar, venho no mesmo intervalo e faço mais um ponto alto. Então, eu fiz aqui um grupinho de 2 pontos altos. Faço 2 correntes, vou laçar, pulo esse ponto, venho no próximo e novamente faço 2 pontos altos nesse mesmo ponto. 2 correntes, vou laçar, pulo um ponto, venho no próximo e vou repetir assim, grupinhos de 2 pontos altos, separados por 2 correntes e pulando um ponto de base, até ter um total de 6 grupinhos. Eu fiz aqui 3, vou fazer mais 3. Finalizei aqui, gente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 2 pontos altos, separados por 2 correntes. Então, eu fiz aqui toda a curva da minha peça. Agora, ó, eu vou fazer 2 correntes novamente, vou laçar. Pulo esse ponto aqui, que é aquele ponto com aumento, venho no primeiro ponto aqui da lateral e vou fazer um ponto alto. Vou laçar, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Laço, venho no próximo e faço mais um ponto alto. 2 correntes e agora eu sigo fazendo, ó, pulo 1, 2, venho no terceiro ponto, um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. E no próximo, repito mais um ponto alto. Então, aqui, na parte da lateral, a gente vai seguir fazendo, ó, grupinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes. Quando vocês fizerem os grupinhos que chegar na parte da curva lá do trabalho, do outro lado, vocês vão fazer a mesma repetição que a gente fez aqui. Então, vai ficar com um total de 6 grupinhos de 2 pontos altos desse lado também, igualzinho ficou aqui. Então, com essa sequência, eu vou dar a volta aqui em toda a minha peça. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos
de 2 pontos altos, separados por 2 correntes. Ficou exatamente igual a esse lado aqui. Agora, eu vou fazer, ó, sobrou um ponto. Vou vir aqui, ó, conto 1, 2 e na terceira correntinha, eu vou prender esse meu fio aqui com um ponto baixíssimo. Ficou assim o meu trabalho, ó. Então, desse lado, eu fiz a mesma repetição que eu fiz desse lado aqui, ó. E aqui na lateral, tudo que eu fiz desse lado, eu repeti desse. Então, a gente ficou com 6 grupinhos desse lado, formamos o nosso desenho. 6 grupinhos desse lado aqui, ó, formando também o nosso desenho. Então, aqui, prendi com um ponto baixíssimo. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntes. Vou laçar, venho em cima desse ponto alto. E vou fazer aqui um ponto alto. Laço. Venho em cima desse próximo ponto alto e faço um ponto alto. 2 correntes, vou laçar, pulo essas 2 correntes, venho aqui, ó, nesse grupinho, em cima desse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. 2 correntes e vou seguir fazendo essa repetição, ó, por toda a nossa volta. Então, em cada ponto alto, a gente faz um ponto alto e nos intervalos de 2 correntes, a gente repete as 2 correntinhas. Vamos fazendo assim por toda a lateral da nossa peça até chegar aqui, ó, até chegar aqui no último grupinho. Bom, gente, fui fazendo aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto e nos intervalos de 2 correntes, eu repeti as 2 correntinhas, então tá ficando assim. Chegando aqui na parte finalizei aqui a parte da lateral da minha peça. Agora, a gente vai trabalhar aqui, ó, a curva da nossa peça. Então, eu fiz as minhas 2 correntes, vou laçar. Venho em cima desse ponto alto, ó, daquele primeiro dos 6 grupinhos, faço um ponto alto. Agora, ó, eu vou laçar o meu fio, venho aqui no próximo ponto alto e vou fazer 2 pontos altos nesse mesmo pontinho de base. Então, aqui, eu fiz um aumento no último ponto. Novamente, 2 correntinhas, vou laçar, venho nesse primeiro ponto, faço um ponto alto. Laço, venho aqui no próximo e faço 2 pontos altos nesse mesmo pontinho de base. Então, tá ficando assim, ó. 2 correntes e vou seguir fazendo assim, ó, por toda essa parte dos aumentos, e vou fazer um aumento no último ponto. Então, na carreira anterior, a gente tinha 6 grupinhos de 2 pontos altos, ó. Nessa carreira, a gente vai ficar com 6 grupinhos de 3 pontos altos. Então, vou fazer até chegar aqui. Bom, gente, então aqui eu finalizei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos com aumento. Então, a gente fez um aumento no último ponto. Agora, eu faço 2 correntes, vou laçar, venho em cima desse ponto alto e vou fazer um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. Laço no próximo, um ponto alto. 2 correntes e aqui na lateral, eu vou seguir fazendo a mesma repetição. Deixa eu ajeitar aqui para vocês verem certinho. Eu vou seguir aqui fazendo a mesma repetição que eu fiz desse lado. Observem que aqui na curva, ó, a gente foi fazendo um aumento no último ponto. Então, a gente ficou com 6 grupinhos de 3 pontos altos agora. Eu vou finalizar aqui a minha carreira com essa mesma repetição. Então, nessa lateral, eu vou fazer tudo que eu fiz aqui. E tudo que eu fiz desse lado, eu vou repetir do outro lado. Então, eu vou repetir aqui tudo que eu fiz aqui e volto pra gente iniciar a nossa volta de número 5. A gente fez 1, 2, 3, estamos na quarta. Vamos finalizar aqui a quarta volta e eu volto pra gente dar início à nossa volta de número 5. Finalizei aqui, gente, toda a minha volta. A minha peça, ela tá ficando assim. Então, tudo que eu fiz desse lado, eu tô dobrando porque a peça é grande, gente. Tudo que eu fiz desse lado, eu repeti aqui. Então, aqui a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 3 pontos altos também. Fiz as minhas 2 correntes.
Cheguei aqui, ó, prendi com um ponto baixíssimo. Aqui na lateral, a gente vai seguir fazendo essa repetição. Então, eu subo 3 correntinhas, vou laçar, venho nesse ponto alto aqui, ó, seguinte, e faço um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. 2 correntinhas, vou laçar, pulo essas 2 correntes, venho em cima desse ponto alto, um ponto alto. Laço, venho no próximo, um ponto alto. Laço, venho no próximo, um ponto alto. Então, eu vou seguir fazendo aqui, ó, na lateral, a mesma repetição que eu vinha fazendo nas carreiras anteriores. Vou fazer assim até chegar no último grupinho da minha lateral. Bom, gente, cheguei aqui na parte dos aumentos, ó, fiz toda a minha lateral, seguindo a mesma repetição que eu vinha fazendo nas carreiras anteriores. Fiz as minhas 2 correntes, agora eu vou laçar o meu fio, venho aqui, ó, nesse grupinho de 3 pontos, venho no primeiro ponto, faço um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. Laço, e nesse último ponto, eu vou fazer 2 pontos altos nesse mesmo pontinho de base, ó. Então, eu fiz aqui um aumento no último ponto novamente. 2 correntes, laço, venho nesse primeiro ponto, faço um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. E no terceiro ponto, eu vou fazer 2 pontos altos nesse mesmo pontinho de base. Então, na carreira anterior, a gente tinha, ó, 6 grupinhos de 3 pontos altos. Nessa carreira, a gente vai ficar com 6 grupinhos de 4 pontos altos. Então, eu trabalhei aqui, ó, 2 grupinhos. Vou finalizar aqui até chegar no 6º grupinho, né? E volto pra gente dar sequência à nossa peça. Finalizei aqui, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos com 4 pontos altos. Agora, aqui na parte da lateral, a gente vai fazer a mesma repetição que a gente fez aqui. Então, fiz as minhas 2 correntes, vou seguir fazendo aqui um ponto alto para cada ponto, separado por 2 correntes. Quando chegar aqui, ó, nesse lado, nessa curva aqui, vocês vão fazer a mesma repetição que a gente fez aqui. Tudo que a gente fizer desse lado, a gente vai repetir desse. Então, eu vou concluir aqui toda a minha volta. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta de número 5. A gente fez 2 voltas com a cor vermelha e 3 com o cru. Vocês vão observar que agora são carreiras de repetição. Aqui na lateral, ó, a gente foi fazendo ponto alto sobre ponto alto, 2 correntinhas de intervalo. Seguimos fazendo a mesma repetição. Aqui nessa parte da curva, a gente fez a mesma repetição que a gente fez desse lado, ó. Então, a gente ficou com 6 grupinhos de 4 pontos altos desse lado aqui. E aqui, do mesmo jeito, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 4 pontos altos, porque a gente tá trabalhando um aumento no último ponto. Então, na próxima carreira, a gente vai fazer novamente um aumento no último ponto. A gente vai ficar com 5 pontos altos. Na próxima, 6 e assim por diante. Então, gente, agora serão as mesmas repetições. Eu vou fazer até ter um total de 8 voltas na cor crua. Então, eu fiz. Então, gente, eu vou fazer aqui 8 carreiras. Eu fiz as 3. Vou fazer até ter um total de 8 com a mesma sequência e volto para a gente dar continuidade. Eu não vou fazer mostrando no vídeo carreira por carreira, porque é a mesma repetição. A gente aqui, ó, nessa parte da curva da nossa peça, que a gente tem aqueles 6 grupinhos, a gente vai continuar fazendo sempre um aumento no último ponto, como eu falei para vocês. Aqui tem 4, na próxima será 5, na próxima 6, e assim por diante. Na lateral, a gente segue a mesma repetição, e tudo que a gente fizer desse lado, a gente faz desse. Então, eu vou dar sequência aqui à minha peça, quando eu tiver um total de 8 carreiras. A última carreira, ela vai terminar com 9 pontos altos aqui, ó, nesses grupinhos com aumento. Eu vou adiantar aqui minha peça e volto pra gente dar continuidade. Bom, gente, finalizei aqui todas as minhas voltas. A minha peça, ela tá ficando assim, ó. Ficando linda, né, gente? Então, eu vou dobrando aqui porque não tem tanto espaço.
Aqui eu fiz aí as 8 voltas, como eu falei pra vocês, né? Vou contar aqui junto com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltas com a cor crua. E aqui, ó, na parte que a gente tem os desenhos, né? Que são os grupinhos de ponto alto, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Então, cada desenho desse aqui, ó, os 6 grupinhos ficaram com 9 pontos altos cada. Tanto desse lado quanto no outro. Então, ó, a nossa peça, ela tá com um total de 10 voltas, né? 8 na cor crua e 2 voltas na cor vermelha. Cheguei aqui no final, eu cortei o meu fio novamente, ó. Porque agora eu vou trocar de cor. Então, eu vou pegar esse meu fio, eu cortei ele aqui, eu vou trazer ele até o intervalo de 2 correntinhas, para ficar mais fácil na hora do arremate. Se você não quer trocar de cor, você quer fazer todo de uma cor, então você vai caminhar com um ponto baixíssimo, até chegar aqui nesse intervalo de 2 correntes, ó. Assim. Então, agora, eu vou pegar o meu fio na cor vermelha, vou vir aqui, ó, nesse mesmo intervalo que eu trouxe esse fio, e vou prender aqui o meu fio na cor vermelha, para as duas pontas elas ficarem juntas e ser mais fácil na hora do arremate, ó, ficaram juntinhas. Eu venho aqui, puxo esse meu fio só para arrumar aqui o ponto. Então, agora eu subo mais 2 correntes, contando com essa que a gente prendeu, a gente fica com um total de 3. Laço, venho aqui nesse intervalo e vou fazer mais 2 pontos altos, ó. 1 e 2. Então, agora eu fiquei com um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes, vou laçar, pulo esse intervalo aqui, ó, de pontos altos, venho aqui no intervalo de 2 correntes e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos, novamente, ó. 2 correntes e vou seguir fazendo assim por toda a lateral da minha peça. Então, em cada intervalo... Desculpa, gente, eu bati aqui. Em cada intervalo de 2 correntes, a gente faz grupinhos de 3 pontos altos, até chegar aqui, ó, no último intervalinho de 2 correntes, antes de começar o desenho aqui da curva da nossa peça. Fui fazendo aqui, gente, ó, grupinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes, em cada intervalo de 2 correntinhas. Chegando aqui, eu faço 2 correntes, vou laçar. Agora, ó, nessa parte que a gente tem os 9 pontos altos, eu vou pular esse primeiro ponto, venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Laço, venho no próximo, um ponto alto. Novamente, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Fiquei novamente com um grupinho de 3 pontos. 2 correntes, vou laçar, pulo esse ponto, venho no próximo, faço um ponto alto. Laço, venho no próximo, um ponto alto. No próximo, e faço mais um ponto alto. Então, aqui, ó, esse último ponto a gente também não vai trabalhar igual a gente não trabalhou esse primeiro. Faço 2 correntes, vou laçar, venho nesse intervalo de 2 correntes e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes e vou seguir fazendo essa mesma repetição por toda a minha volta. Observem que aqui, nessa parte dos aumentos, eu fiquei com 2 grupinhos de 3 pontos altos, porque a gente não trabalha o primeiro ponto, não trabalha esse ponto aqui do meio, nem o último. Essa repetição vocês vão fazer em todos esses grupinhos, ó, de 9 pontos, tanto desse lado quanto do outro. E em cada intervalo de 2 correntes, vocês vão fazer 3 pontos altos, e sempre separados por 2 correntes. Então, eu vou concluir aqui toda essa minha volta. Bom, gente, finalizei toda a minha volta. Cheguei aqui no final, eu conto 1, 2 e na terceira correntinha, eu vou prender esse meu fio com um ponto baixíssimo. Vou laçar e eu já cortei aqui o meu fio. Eu vou pegar esse fio e vou caminhar ele até chegar novamente no intervalo de 2 correntes, porque agora eu vou trocar de cor. Ó, ficou assim. Então, nessa parte dos aumentos, ó, em cada grupinho desse, a gente tem 2 grupinhos de 3 pontos altos em cima dele.
Nessa volta, eu fiquei com um total de 88 grupinhos de 3 pontos altos. Para dar certo aí a peça de vocês, essa volta aqui, que é a volta de número 11, ó, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ela ficou com um total de 88 grupinhos, né, de 3 pontos altos. Por quê? Porque ela tem que ter um total de grupinhos que seja par, para dar certo a parte do bico. Se for ímpar, não vai dar certo, gente. Então, vocês, se você estiver fazendo em outros tamanhos, essa parte aqui, ó, essa carreira 11, ela tem que dar grupinhos de 3 pontos altos que seja par. Então, aqui, ó, caminhei, trouxe meu fio aqui, porque agora eu vou trabalhar com fio na cor crua novamente. Então, agora, eu vou pegar aqui o meu fio na cor crua, vou vir aqui, ó, nesse intervalo de 2 correntinhas, e vou prender o meu fio na cor crua. Prendi aqui o meu fio com uma correntinha, subo 2 e 3, fiquei aqui, ó, com os dois fios juntos, facilita muito o arremate. Vou laçar, venho aqui no mesmo intervalo, e vou fazer 3 pontos altos, ó. Então, aquelas 3 correntinhas, ela vai contar como um ponto alto e fiz mais 2 pontos altos aqui. Faço 2 correntes, laço. Agora, eu venho aqui no próximo intervalo de 2 correntes e faço um grupinho de 3 pontos altos. Duas correntes e vou seguir fazendo aqui por toda a minha volta, essa mesma repetição. Então, essa volta aqui é a volta de número 12. Em todo o intervalo, gente, de 2 correntes, a gente vai fazer grupinhos de 3 pontos altos. Quando eu finalizar essa volta aqui com a cor crua, eu vou fazer mais uma volta com a cor vermelha, seguindo o mesmo padrão, né? Seguindo a mesma repetição. Em cada intervalo de 2 correntes, eu vou fazer grupinhos de 3 pontos altos. Então, eu vou finalizar aqui essa carreira com a cor crua, fazer mais uma com a cor vermelha e volto para a gente dar continuidade. Quando eu fizer a minha carreira com a cor vermelha, eu não vou cortar o meu fio, porque eu vou continuar trabalhando todo o bico com a cor vermelha. Bom, gente, finalizei aqui, ó, fiz aquela volta com a cor vermelha junto com vocês, comecei essa volta com a cor crua, finalizei ela e fiz mais uma volta com a cor vermelha. Então, a minha peça, ela tá ficando assim. Cheguei aqui no final, fiz as minhas 2 correntes e prendi com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente. Agora, eu não vou fazer troca de fio, eu vou finalizar o bico todo com a cor vermelha, mas se você quiser trocar o fio, você corta e prende aqui com uma laçadinha, né, para começar a fazer a próxima volta. Então, aqui, como eu não vou cortar, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui no intervalo de 2 correntinhas, ó. Então, eu caminhei com um ponto baixíssimo até chegar aqui. Cheguei no intervalo de 2 correntes, eu subo 1, 2, 3 correntes. Vou laçar, venho aqui, faço um ponto alto. Então, aqui, contando com as 3 correntinhas, a gente ficou com um total de 2 pontos. 2 correntes, vou laçar, venho aqui no mesmo intervalo, e faço mais 2 pontos altos. Então, aqui, eu formei um leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Não faço corrente de separação, eu laço meu fio, venho aqui, ó, no próximo intervalo de 2 correntes, e agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, ó. Laço, venho no próximo intervalo de 2 correntes e faço um leque agora. Então, eu faço 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Então, ó, a gente ficou com um leque, um grupinho de 5 pontos. Um leque, depois a gente vai fazer um grupinho de 5 pontos. Ó, vou fazer aqui junto com vocês. Laço, venho aqui e faço 5 pontos altos. Então, essa vai ser a repetição da minha volta. Por isso, gente, que tem que dar um total de
grupinhos de 3 pontos altos, ó, 2, 4, 5. Aqui, que seja par, porque a gente vai fazer essa repetição, ó. Em um a gente fica com leque, no próximo a gente fica com um grupinho de 5 pontos. Então, a gente vai fazendo essa repetição por toda a nossa volta. Se você estiver fazendo e você vir que a sua peça está ficando curvada assim, não tá ficando retinha, você coloca uma corrente de separação aqui, ó. Faz o leque, faz uma correntinha de separação e faz os 5 pontos altos, uma corrente de separação e o leque. Para o meu ponto, não é necessário. Então, eu vou seguir fazendo assim por toda a minha volta. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. Tá ficando assim a minha peça. Chegando aqui no final, ó, deu certinho, gente, ó, por isso que tem que ser par. Então, a gente foi intercalando, né? Um grupinho de 5 pontos, um leque. Um grupinho de 5 pontos e aqui tá o meu leque. Terminei aqui o meu grupinho de 5 pontos altos. Eu vim aqui, ó, contei uma, duas e na terceira correntinha eu prendi com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui no meio desse meu leque, ó. Cheguei aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo, agora eu vou laçar, vou vir aqui nesse primeiro ponto alto daquele grupinho, ó, e vou fazer um ponto alto. Subo 3 correntinhas, venho aqui, ó, no pezinho do ponto, pegando essas duas laçadinhas e faço um ponto baixo. Então, aqui, eu formei o meu primeiro ponto picô. Ó, um ponto alto e um ponto picô. Laço, venho aqui no próximo ponto, um ponto alto, 3 correntinhas e faço aqui o meu ponto picô. Então, eu fiquei aqui com 2 pontos picô. Laço, venho aqui, ó, nesse ponto do meio, eu faço um ponto alto. E agora, eu vou fazer um picô maior. Eu vou fazer 5 correntinhas, ó. 2, 3, 4, 5. Venho aqui no pezinho do ponto, pegando essas duas laçadinhas e faço o meu picô. Então, aqui eu fiquei com um ponto picô maior de 5 correntes. Vou laçar. Agora, eu venho no mesmo ponto aqui, gente, que a gente fez e faço um ponto alto. 3 correntinhas. Venho aqui e faço meu ponto picô. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto, 3 correntinhas. Ó, pega essas duas laçadinhas, um ponto baixo para formar o meu ponto picô. Laço, e aqui, ó, esse último ponto alto, eu vou fazer um ponto alto apenas. Eu não vou fazer o ponto picô. Então, vai ficar assim, ó. A gente vai ficar com um total de 5 pontos picô e 6 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque a gente trabalhou 2 pontos aqui, ó, nesse ponto do meio. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 pontos picô, porque o último ponto a gente não trabalha o ponto picô. Eu fiquei com 2 picô para esse lado menor, o do meio eu fiz com 5 correntes e para esse lado os 2 menores também com 3 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui dentro desse leque e vou prender com um ponto baixo, ficando assim. Laço, vem em cima desse primeiro ponto, um ponto alto e um ponto picô. Vou fazer aqui mais esse com vocês. Laço, venho no próximo, um ponto alto e um ponto picô, de 3 correntinhas. Então, aqui eu já fiz os meus 2 picô menor. Laço, nesse ponto aqui do meio, eu faço um ponto alto, e agora eu faço meu picô maior de 5 correntes, ó, 2, 3, 4 e 5. Venho aqui pegando essas duas laçadas, faço um ponto baixo. Laço, venho no mesmo ponto agora, um ponto alto e um ponto picô menor, com 3 correntinhas apenas, ó. Pega essas duas laçadinhas, formei aqui o meu picô. Venho no próximo ponto, novamente, um ponto alto, 3 correntes, um ponto picô. Laço, e o último ponto, eu não faço ponto picô,
faço um ponto alto, venho dentro desse leque e prendo com um ponto baixo. Então, assim, ó, assim vai ficando o meu trabalho. Gente, esse bico, ele fica muito lindo. Olha só que acabamento lindo fica nessa peça. Tô muito apaixonada por esse bico. Então, essa será a nossa repetição. Eu vou fazendo assim por toda a minha volta. Bom, gente, fui fazendo aqui aquela mesma repetição, ó, por toda a minha volta. Aqui eu já cortei, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Lembra daqueles fiozinhos que estavam juntos? Então, pra arrematar ele, eu fiz 2 nozinhos pra ficar seguro aqui, ó. Fiz 2 nozinhos aqui, nesse e nesse. Aí, eu venho com um pinguinho de cola pano e coloco aqui em cima. Esse crochê mesmo aqui, ó, ele esconde, gente, ó. Vocês colocam aqui e ele vai escondendo esse acabamento. Então, é bem simples. Tava os 2 fios, é só amarrar os 2 fios pra fazer o arremate. Então, aqui, chegando no final, ó, fiz o meu ponto alto sozinho, que o último ponto alto, a gente não trabalha o ponto picô. Agora, eu vou vir aqui, nesse ponto baixo, ó, que a gente iniciou dentro desse leque, vou vir aqui e vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou laçar e eu já cortei aqui o meu fio. Então, assim ficou o meu bico de acabamento, gente. Olha que lindo. Fica muito perfeito. Agora, eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria. Se você não tiver uma agulha de tapeçaria, você pode fazer também o arremate com agulha de crochê. Sempre falo nos vídeos que a agulha de tapeçaria ajuda bastante na hora de arrematar os fios. Se você não quiser dar esses nozinhos, ó, se você acha que fica feio o acabamento assim, com esses nozinhos, você pode ir arrematando o fio da forma que eu vou fazer aqui, ó, junto com vocês. Então, eu vou pegar, vou vir aqui e vou colocar esse meu fio aqui, ó, passando aqui por trás dos pontos. E vou caminhando aqui, ó, com ele por entre esses pontos. Pra ficar o acabamento bem perfeito. Antes, eu não fazia os nozinhos, gente. Eu ia fazendo assim, por toda a peça. Fazendo esse acabamento aqui com agulha de tapeçaria. Só que depois eu vi que com os nozinhos ficava mais fácil e também ficava seguro. E aí, eu comecei a fazer. Mas aí, você tem essa opção, né? De fazer assim ou fazendo aí os seus nozinhos. Então, eu vou passar por mais esse aqui, ó. É bem fácil com a agulha de tapeçaria. Tá desfocando, pronto. Pronto, focou. Então, aqui, ó, passei. Agora, eu venho e corto o excesso aqui do meu fio. Ó, e ficou assim. Bom, gente, esse é o resultado da minha peça. E olha que linda ficou a minha passadeira. Vocês sabem que aqui na parte de gravar eu tenho pouco espaço, então, mas vou tentar mostrar pra vocês toda ela, gente. Eu vou dobrando aqui, ó. Olha como ela ficou enorme, gente. Super retinha. Então, fiz aí a passadeira. Vocês dão uma ajeitadinha aqui, ó, nessa parte do picô maior. A passadeira, ela ficou assim. Pra dar aí o jogo de cozinha, né? Tô dobrando aqui ela. Como eu falei pra vocês, ó. Pra dar sequência aí e ficar o joguinho de cozinha. Já tem a videoaula do tapete menor, então agora tem a videoaula da passadeira pra você montar o seu jogo de cozinha. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês vendam bastante. Deus abençoe a sua vida, as suas vendas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.